A Corte Interamericana entende que não basta uma defesa técnica meramente formal, com a nomeação ou designação de um defensor de ofício ou de um advogado dativo ou a remessa dos autos para a Defensoria Pública. Não basta o mero protocolo de contar com uma defesa técnica. A defesa técnica deve ser materialmente eficaz. E vejam só que interessante. A Corte Interamericana fica tão atenta em relação à observância da garantia da defesa técnica materialmente eficaz, que já condenou o Estado de El Salvador 2 vezes pela atuação falha da sua instituição Defensoria Pública. Isso ocorreu no caso Ruano Torres e mais recentemente em 2021 ou em 2022, não me recordo exatamente, no julgamento do caso Manuela e outros contra El Salvador. Por isso, embora a Defensoria Pública tenha sua autonomia funcional, o que é, inclusive, estimulado pela Corte Interamericana, pela Organização dos Estados Americanos, embora os membros da Defensoria Pública tenham independência funcional, a independência funcional se dirige a consubstanciar uma defesa técnica materialmente eficaz. Por isso, nestes 2 casos, El Salvador foi condenado por violar o direito de defesa. No caso Manuela, por exemplo, em que esta mulher estava sendo processada por um crime que poderia resultar em pena de prisão superior a 30 anos, ocorreu a substituição do defensor público que a acompanhava naquele caso 30 minutos antes de uma audiência importante, dificultando o acesso de Manuela ao novo membro da Defensoria Pública, entre outras atuações que não foram materialmente eficazes. Em um outro caso sobre defesa técnica, que é o caso Giron e outro contra a Guatemala, a Corte Interamericana decidiu que a defesa técnica exercida por estudante de direito viola a Convenção Americana. Último tópico desse slide, a Corte entende, isso é importante destacar, que não é qualquer divergência de estratégia entre as defesas pessoal e técnica que deve ensejar a responsabilidade do Estado. E ainda, a responsabilidade do Estado pode ser agravada quando o Poder Judiciário nada faz para corrigir a ineficiência da defesa técnica. Atenção para esse ponto. A Defensoria Pública está falhando, o Poder Judiciário pode e deve intervir. Caio, mas isso não ameaça a autonomia da instituição, a independência funcional dos membros? Não ameaça. O juiz não pode, porém, simplesmente constatar uma atuação que não é materialmente eficaz da Defensoria Pública, mas meramente formal, protocolar, simplesmente retirar compulsoriamente a Defensoria Pública do processo. Constatando que um defensor ou uma defensora está atuando de forma errada, omissa, materialmente ineficaz, o juiz deve remeter os autos à administração superior da Defensoria, para que Defensoria Geral, Corregedoria Geral, se for o caso, providencie a substituição do defensor por outro defensor que irá exercer uma defesa técnica materialmente eficaz. Avançando, e ainda sobre esse ponto, no julgamento do caso Ruano Torres contra El Salvador, a Corte Interamericana, essa é uma sentença muito interessante, porque no caso Ruano Torres contra El Salvador, os membros da Defensoria Pública, ou o membro da Defensoria Pública que atuou neste caso, também ofereceu, assim como no caso Manuela, uma atuação muito deficitária, que contribuiu para uma condenação que pode ser uma condenação injusta. E neste caso, a Corte Interamericana ela se preocupou com estabelecer alguns parâmetros convencionais mais objetivos. E por isso a Corte, em diálogo com a jurisprudência de alguns tribunais constitucionais da nossa região, ela apresentou uma lista não exaustiva de situações que indicam uma violação do direito de defesa, que são as seguintes situações: não desenvolver uma mínima atividade probatória. Já vamos abrir um parêntese para destacar esse ponto. A defesa não tem ônus, não tem carga probatória, mas isso não significa que ela deva ser inerte. Isso não significa que a defesa pública ou privada
deva ter uma inatividade probatória. Embora não tenha ônus, a defesa assume sim alguns riscos processuais com essa sua posição processual de inércia. O ônus é do Ministério Público. O ônus é exclusivo da acusação. Mas uma defesa que não busca provar é uma defesa que não é materialmente eficaz. A Corte Interamericana concilia os dois pontos. O ônus é do Ministério Público, mas defensorias, atenção. Atenção, defensorias, vocês sabem que se vocês não atuarem numa perspectiva de apresentarem provas que beneficiem o acusado, o juiz julgará apenas com os elementos de prova produzidos pelo Ministério Público. Eu me recordo de uma ótima frase do professor Geraldo Prado no seu livro sobre cadeia de custódia da prova no processo penal, em que o professor Geraldo Prado coloca o seguinte, mais ou menos o seguinte, não me recordo exatamente. Um processo penal que conta somente com elementos de informação ou provas apresentados pelo acusador é o sonho de todo inquisidor. O inquisidor não quer ser confrontado. O inquisidor é inimigo do direito de defesa. Por isso que esse sonho do inquisidor, que seria um juiz que julga somente olhando para o que o Ministério Público produziu, porque a defesa técnica ficou simplesmente inerte. Ora, Geraldo Prado tem razão, é o sonho de todo inquisidor. Daí que surge, talvez, nessa decisão da Corte Interamericana, um parâmetro convencional para que cada vez mais se discuta no Brasil a chamada investigação criminal defensiva. Voltando aqui para as outras situações. Inatividade argumentativa. A defesa não pode apresentar petições com argumentação genérica. Se está sustentando uma tese de dosimetria da pena, de desclassificação para crime menos grave, uma tese que busca alcançar a absolvição, não basta simplesmente jogar a tese em uma ou duas linhas. Deve desenvolver uma argumentação consistente. Terceira situação, carência de conhecimento jurídico do processo penal. E aqui eu aproveito para criticar um pouco uma tendência da Defensoria Pública da União, não sei se também das demais defensorias, de não fomentar a especialização da atuação. A Defensoria Pública da União e outras defensorias têm preferido adotar um esquema de ofício de atuação geral, em que os defensores e as defensoras serão clínicos gerais. Quando somos clínicos gerais, poucos de nós conseguem dominar todas as matérias. A pessoa que é melhor no civil, no previdenciário e que pode, eventualmente, ter uma carência de conhecimento jurídico do processo penal, se não consegue acompanhar também a doutrina mais crítica do processo penal, a jurisprudência dos tribunais superiores, a jurisprudência do sistema interamericano, haverá uma carência de conhecimento jurídico. E isso também ocasiona uma deficiência no exercício da defesa técnica. Quarta situação, falta de interposição de recursos em detrimento dos direitos do acusado. Aqui eu preciso, porém, advertir que a advocacia e também a defensoria pública não tem uma obrigação de recorrer contra qualquer sentença condenatória. Principalmente no Brasil, os recursos têm uma característica que é a característica da voluntariedade. A Defensoria Pública não é obrigada a recorrer de qualquer sentença condenatória. Por isso, devemos ler e interpretar esse ponto da sentença da Corte Interamericana, no caso Ruano Torres, no sentido de que configura uma violação do direito de defesa a falta de interposição de recursos em detrimento dos direitos do acusado, quando haja uma base fática e ou jurídica para a interposição do recurso. Quinta situação, indevida fundamentação dos recursos interpostos. Não basta somente interpor o recurso, fazer das palavras que apresentamos numa peça anterior, sem apresentar uma fundamentação consistente. E, finalmente, o abandono da defesa também configura, é claro, uma situação de violação do direito de defesa. Com isso, encerramos esse exame da defesa técnica.
Guardem o nome deste caso, caso Ruano Torres contra El Salvador, o entendimento que foi mais recentemente de novo explorado no julgamento do caso Manuela e outros também contra El Salvador, embora sejam casos específicos contra El Salvador, é um sinal de alerta para todas as defensorias da nossa região, inclusive para a Defensoria Pública Brasileira, no sentido de que a atuação falha não pode ser acobertada pelo manto da independência e da autonomia funcional, e que os juízes estão sim legitimados e até mesmo obrigados a não concordarem, não anuírem com uma defesa técnica que não seja materialmente eficaz.